Meu marido esperou 20 minutos antes de responder a minha mensagem porque, segundo a assistente dele, assim pareceria que ele tinha pensado melhor no que eu tinha dito. O problema é que a assistente mandou essa orientação para mim por engano. Era uma quarta-feira, pouco depois das 10 da noite. Marcelo e eu tínhamos brigado. Nada extraordinário. Nenhuma traição, nenhum grito, nenhuma ameaça de separação. A discussão começou porque ele tinha prometido jantar comigo e chegou quase 2 horas atrasado sem avisar direito. Eu não estava furiosa com o atraso. Estava cansada da maneira como ele transformava qualquer reclamação minha numa defesa dele. Você sabe como o meu trabalho está. Eu mandei mensagem. Eu não fiz de propósito. Você podia ter me ligado. Eu achei que você entenderia. Em algum momento falei. Eu não quero mais ter que provar que tenho motivo suficiente para ficar chateada. Marcelo ficou quieto. Foi para o escritório. Eu fui para o quarto. Uns 15 minutos depois, meu celular vibrou. A mensagem era de Larissa. Eu conhecia o nome. Ela era assistente executiva de Marcelo havia quase 3 anos. Tínhamos nos encontrado algumas vezes em eventos da empresa. Uma mulher educada, eficiente, pouco mais nova do que eu. A mensagem dizia: Marcelo, eu mandaria a versão 2. Está menos defensiva. E espera uns 20 minutos antes de responder. Se você mandar agora, vai parecer só reação. Na parte final, eu manteria a frase sobre você entender que ela não precisa justificar por que ficou magoada. Fiquei olhando. Larissa apagou a mensagem quase imediatamente, mas eu já tinha lido. 30 segundos depois, chegou outra. Fernanda, me desculpa. Mensagem enviada para a pessoa errada. Eu não respondi. Levantei. Fui até o escritório. Marcelo estava sentado diante do notebook. Quando me viu, percebeu. O rosto dele mudou. Coloquei meu celular sobre a mesa. Versão 2 de quê? Ele fechou os olhos. Fair. De quê? De uma mensagem para você. Eu ri. Foi uma risada curta. Involuntária. Larissa escreve suas mensagens para mim? Não. Ela acabou de mandar escolher a versão 2. Ela só me ajudou a organizar. Organizar o quê? Marcelo respirou. Eu estava tentando responder sem piorar. Então você contou nossa briga para ela. Não em detalhe. Peguei o celular dele. Não desbloqueei. Só coloquei ao lado do meu. Me mostra. Fernanda, me mostra o que você mandou para ela. Ele ficou imóvel. Foi aquela hesitação que transformou uma coisa estranha numa coisa séria. Marcelo, eu mandei alguns áudios sobre nossa discussão. Sim, me mostra. Ele abriu o aplicativo de mensagens. A conversa com Larissa estava no topo. Não precisei procurar. Marcelo tinha enviado um áudio de 4 minutos. Depois outro. Depois uma fotografia. A fotografia era uma captura de tela da minha mensagem. Eu tinha escrito para ele antes de ir para o quarto. Não quero falar mais hoje. Estou cansada de sentir que toda vez que alguma coisa me machuca, você tenta provar que não deveria ter machucado. Abaixo, Larissa respondera. Não rebata a parte do não deveria. É exatamente aí que você entra na lógica de intenção. Fala do efeito. Depois, opção 1. Entendi. Eu fiquei preso em explicar o motivo e não parei para reconhecer que você passou a noite me esperando. Desculpa. Mais abaixo. Opção 2. Você tem razão numa coisa importante. Eu fiquei tentando explicar por que me atrasei e isso virou uma discussão sobre você ter ou não motivo para estar magoada. Não quero fazer isso com você. Você não precisa me convencer. Eu devia ter avisado e sinto muito. Eu conhecia a segunda mensagem. Não porque Marcelo já tivesse enviado naquela noite, porque ele tinha me mandado praticamente a mesma coisa 4 meses antes. Depois de outra briga. Meu corpo ficou frio. Há quanto tempo? Marcelo não respondeu. Há quanto tempo ela faz isso? Não é sempre. Há quanto tempo? Uns 2 anos. Sentei. Foi a única forma de não cair. Marcelo veio na minha direção. Levantei a mão. Não. Ele parou. Fernanda, eu consigo explicar. Eu tenho certeza. Não é o que parece. Eu ainda nem sei o que parece. Olhei novamente para a conversa. Subi. Havia mensagens sobre trabalho. Muitas. Agenda, reuniões, viagens, clientes, depois misturadas no meio. Aniversário da Fernanda na sexta. Já confirmei flores. Você precisa decidir se quer jantar em casa ou fora. Ela mencionou aquele restaurante novo 2 vezes. Talvez seja uma boa. Lembrar de ligar para a mãe dela antes da cirurgia. Hoje faz 1 ano da morte do pai da Fernanda. Não marca jantar profissional. Minha garganta apertou. Meu pai tinha morrido de repente. No primeiro aniversário da morte dele, Marcelo apareceu em casa mais cedo. Trouxe meu chocolate favorito. Desligou o telefone. Não falou muito. Eu tinha pensado naquele dia várias vezes. Pensado em como ele lembrara. Ela te lembrou. Marcelo seguiu meu olhar. De quê? Do meu pai. Ele ficou quieto. Ela te lembrou. Eu sabia a data. Então por que ela precisava lembrar? Porque eu estava numa semana complicada. Olhei para ele. E o chocolate? Eu comprei. Por quê? Porque você gosta. Larissa falou? Não. Tem certeza? Tenho. Continuei subindo. 2 dias antes daquela data, Larissa tinha escrito: se quiser fazer alguma coisa pequena, não inventa programa. Pelo que você já comentou, ela fica mais recolhida nessa época. Parei de ler. Fechei o aplicativo. Quantas pessoas tem no nosso casamento? Fernanda. É uma pergunta. Só nós. Não parece. Antes de continuar, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Se você descobrisse que parte dos gestos mais carinhosos do seu parceiro vinha sendo lembrada, organizada ou até redigida por outra pessoa, em que ponto ajuda deixaria de parecer ajuda para você? Eu conheci Marcelo quando tinha 31 anos. Ele tinha 34. Na época, trabalhava numa empresa pequena de tecnologia educacional. Eu era coordenadora comercial numa distribuidora de equipamentos hospitalares. Nosso primeiro encontro foi péssimo. Marcelo escolheu um bar barulhento. Eu cheguei cansada. Ele derrubou cerveja na própria calça. No meio da noite, faltou energia no quarteirão. Nós terminamos sentados
sentados na calçada comendo pastel de um lugar que tinha gerador. Eu gostei dele. Marcelo era rápido, engraçado, atento. Tinha uma memória aparentemente absurda para detalhes. No nosso terceiro encontro, apareceu com um pacote de biscoito de polvilho porque eu tinha comentado, 2 semanas antes, que era a única coisa que minha avó deixava eu comer escondida antes do jantar. No meu primeiro aniversário, depois de começarmos a namorar, ele encontrou uma edição antiga de um livro que eu procurava havia anos. Quando minha irmã terminou um namoro longo, Marcelo apareceu com lasanha porque lembrava que Camila não comia quando ficava triste. Era uma das coisas que eu mais admirava nele. Ele prestava atenção, ou eu achava que prestava. Nós nos casamos 4 anos depois. Na época, Marcelo já tinha mudado de empresa. Trabalhava numa consultoria de estratégia. Foi crescendo. Virou diretor, depois sócio. A agenda ficou caótica. Larissa entrou pouco depois. Eu gostava dela. Não convivíamos, mas Marcelo falava com respeito. Dizia que sem Larissa perderia o próprio voo, esqueceria a reunião, chegaria em cliente no dia errado. Eu achava engraçado. Ela administra sua vida. Minha vida profissional. Essa era a frase. Vida profissional. Agora eu estava sentada no escritório da nossa casa descobrindo que a fronteira tinha desaparecido sem que ninguém tivesse me avisado. Eu quero saber tudo. Marcelo sentou do outro lado da mesa. Tudo o quê? Tudo que Larissa faz relacionado a mim. Não é tanta coisa. Ótimo. Fernanda, lista. Não tem lista. Então fala. Ele respirou. Agenda. Que agenda? Datas importantes. Quais? Aniversário. Nosso aniversário. Coisas da família. Meu ciclo não está aí. Está? A pergunta saiu antes que eu pensasse. Marcelo pareceu ofendido. Claro que não. Eu não sei mais o que é claro. Não. Tá, fiquei esperando. Ela ajuda com presente quando estou sem tempo. Como? Pesquisa? Escolhe? Às vezes manda opções. E você? Escolho. Flores? Às vezes ela encomenda. Restaurante? Reserva. Viagem? Logística. Cartas? Marcelo ficou quieto. Meu coração apertou. Cartas? Uma vez. Qual? Ele fechou os olhos. Nosso aniversário de 5 anos. Eu me levantei. Não conseguia ficar sentada. Naquele aniversário, Marcelo tinha me dado uma carta de 4 páginas. Eu chorei lendo. Ainda estava guardada numa caixa no armário. A frase final dizia: depois de 5 anos, ainda existe uma parte do meu dia que só começa quando eu conto para você. Eu tinha colocado aquela frase numa fotografia nossa. Ela escreveu? Não. Então, eu escrevi um rascunho. E ela revisou. Quanto? Fernanda, quanto? Eu não lembro. Ela escreveu alguma frase? Provavelmente ajustou. Provavelmente? Faz tempo. Fui para o quarto. Abri a caixa. Encontrei a carta. Voltei. Coloquei na frente dele. Qual é sua? Marcelo ficou com os olhos cheios. Tudo é meu. Não. É. Você acabou de dizer que outra pessoa mexeu. Nas palavras. Carta é palavra. Nos sentimentos. Eu não consigo separar. Ele pegou a folha. Olhou. Eu escrevi sobre a viagem para Montevidéu. Ela mudou? Não sei. Sobre a época que eu fiquei desempregada? Eu escrevi. Essa frase? Apontei. Eu não lembro. A resposta me machucou mais do que um não. Ele não sabia. Aquela frase que eu repetira durante anos podia ter saído de uma mulher que trabalhava para ele. Marcelo deixou a carta na mesa. Eu não pedi para ela escrever uma declaração por mim, mas entregou uma para revisar. Porque eu escrevo mal. Você escreve mensagens o dia inteiro. Não é igual. Exatamente. Ele percebeu. Ficamos em silêncio. Se é íntimo demais para você escrever sozinho, talvez fosse íntimo demais para entregar para ela. Eu não pensei assim. Eu sei. Essa frase começou a aparecer muito naquela noite. Eu não pensei. Não percebi. Não achei que fosse problema. Não parecia importante. Cada uma me deixava um pouco mais cansada. Dormimos em quartos separados. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Minha primeira vontade foi abrir o celular de Marcelo. Não fiz. Eu não queria transformar meu casamento num inventário secreto contra inventário secreto. Fui trabalhar. Às 9h30, Larissa me ligou. Não atendi. Ela mandou mensagem. Fernanda, eu queria pedir desculpas pelo envio de ontem. Sei que ultrapassei um limite e entendo se você não quiser falar comigo. Fiquei olhando. Respondi. Você sabia que eu não sabia? Ela demorou. Não no começo. E depois? 5 minutos. Depois percebi que provavelmente não. Meu peito apertou. E continuou. Sim, por quê? Ela começou a escrever. Parou. Escreveu de novo. Porque eu tratei como parte do meu trabalho. Hoje vejo que isso não responde sua pergunta. Eu não esperava aquela resposta. Podemos falar? Ela perguntou. Eu pensei. Aceitei almoçar com ela. Não escondi de Marcelo. Mandei. Vou conversar com Larissa no almoço. Ele ligou em menos de 1 minuto. Por quê? Porque eu quero. Fernanda, não coloca ela nisso. Eu quase ri. Ela já está. Foi decisão minha. Ótimo. Então não tem motivo para você impedir. Eu não estou impedindo. Parece. Marcelo ficou em silêncio. Eu só não quero que você ache que ela... Que ela o quê? Nada. Marcelo. Que ela participa porque quer entrar na nossa vida. Aquilo me surpreendeu. Você acha que eu estou com ciúme? Não, parece. Eu só quero deixar claro que não existe nada entre nós. Eu sei. Como? Porque esse seria um problema mais simples. Ele ficou quieto. Eu não acho que você está tendo caso com Larissa. Tá, acho que você contratou alguém para fazer partes de ser meu marido. A ligação ficou muda. Isso é injusto. Talvez. Desliguei. Encontrei Larissa num restaurante perto do escritório dela. Ela já estava sentada. Parecia pior do que eu. Desculpa. Sentei. Não vim para você pedir desculpa 40 vezes. Tá, quero entender. Ela assentiu. Perguntei. Quando começou? Com presente. Qual? Um aniversário seu. Qual? Há quase 3 anos. Eu calculei. Meu aniversário de 37. Marcelo tinha me dado uma bolsa que eu queria. Você escolheu? Ele falou a marca. Eu procurei o modelo. Como sabia? Ele disse que você tinha mostrado. Eu lembrava. Tinha mostrado uma fotografia meses antes. Então até aí era coisa normal de assistência executiva. Normal? Para alguns chefes, sim. Ela não se defendeu. Eu já fiz reserva para a esposa de executivo, mandei flor, comprei presente para filho, organizei viagem de família. Tá, depois ele começou a pedir lembrete. Do quê? Datas, coisas que você comentava. Como você sabia o que eu comentava? Ele mandava
mandava mensagem. Meu estômago apertou. Exemplo, Larissa pensou. Você falou que queria ver uma exposição? Lembrei. Marcelo apareceu com o ingresso 3 dias depois. Eu achei romântico. Você achou a exposição. Eu mandei o link. E ele comprou? Eu comprei no cartão corporativo pessoal dele. Então ele nem comprou. Ele mandou comprar. Aquilo parecia pequeno e enorme ao mesmo tempo. Larissa continuou. Depois ele começou a me perguntar opinião sobre mensagem. Quando? Quando ficou sócio? Por quê? Ele estava trabalhando muito. Vocês começaram a brigar mais. Ele falava isso? Sim. Que tipo de coisa? Ela hesitou. Fernanda, eu já sei que existe. Eu não quero repetir coisas íntimas suas. Você já ouviu. Ela baixou os olhos. Eu sei. Fala. Ele dizia que chegava em casa e vocês discutiam porque ele estava sempre no telefone. Eu lembrava. E mandava a mensagem que queria te enviar e perguntava se parecia defensiva. Você virava tradutora. Mais ou menos. Depois começou a escrever. Às vezes. E as capturas das minhas mensagens? Larissa ficou desconfortável. Vieram depois. Quantas? Não sei. 10? Mais? 50? Ela não respondeu. Meu estômago virou. 100? Eu realmente não contei. Olhei para a mesa. Larissa falou. Eu devia ter interrompido. Por que não interrompeu? Porque eu achava que estava ajudando. Ele? Vocês. Aquilo doeu. Você achava que estava ajudando o nosso casamento. Às vezes. Sem eu saber que você existia nele. Ela assentiu. Sim. Fiquei quieta. Depois perguntei. Qual foi a coisa mais íntima que ele te pediu? Larissa ficou pálida. Eu não acho que... Preciso saber. Ela respirou. Não teve nada sexual. Eu não perguntei isso. Eu sei. Então, ela mexeu na água. Houve uma época em que você falou que não sabia se queria continuar casada daquele jeito. Meu corpo ficou frio. Eu lembrava. 1 ano e meio antes. Marcelo estava trabalhando praticamente todos os dias. Cancelava tudo. Dormia com telefone. Uma noite, depois de ele chegar tarde pela 4ª vez na mesma semana, eu falei. Eu não sei se consigo passar mais 10 anos vivendo ao redor da sua agenda. Não disse que queria divórcio, mas cheguei perto. No mês seguinte, Marcelo me levou para uma pousada no interior. Sem notebook. Sem celular de trabalho. Levou um caderno. Perguntou o que eu sentia falta. O que eu queria mudar. Ficamos horas conversando. Eu lembrava daquele fim de semana como o momento em que nosso casamento tinha virado. Foi depois dele que Marcelo passou a jantar comigo 2 vezes por semana sem telefone. Foi depois dele que começamos a fazer uma viagem curta a cada alguns meses. Ela foi ideia sua. Larissa me olhou. Parte. Meu coração começou a bater no pescoço. Qual parte? Ele me falou que vocês estavam muito mal e perguntou o que eu faria. Você escolheu a pousada. Eu pesquisei. O caderno? Eu falei que talvez ele devesse chegar sem a apresentação pronta. Quase ri. Então o caderno foi seu? Não exatamente. Quais perguntas? Larissa ficou em silêncio. Quais? Eu mandei algumas sugestões. Senti como se alguém tivesse entrado numa lembrança minha e trocado os móveis de lugar. Quais? Perguntar do que você sentia falta. O que tinha mudado desde que ele virou sócio. Qual parte da rotina parecia mais pesada? Eu conhecia todas. Marcelo tinha feito todas. Ele anotou. Sim. Depois falou que tinha passado a semana pensando no que precisava me perguntar. Larissa fechou os olhos. Eu não sabia? Claro. Fiquei olhando para ela. Curiosamente, eu não queria atacá-la. Aquilo não era um triângulo romântico. Larissa não estava tentando tomar meu marido. Ela tinha sido transformada em uma espécie de bastidor do nosso casamento. E eu tinha vivido o palco. Ele te contou o que eu respondi? Ela demorou. Parte. Eu levantei da mesa. Eu preciso ir. Fernanda. Parei. Larissa falou. Eu pedi demissão no mês passado. Aquilo me surpreendeu. Por isso? Não só. Marcelo sabe? Eu entreguei a decisão há 3 semanas. Fico até o fim do trimestre. Por que está me dizendo? Porque eu não quero que você ache que estou falando agora para me proteger no emprego. Assenti. Ela continuou. Eu também comecei a achar estranho. Quando? Quando ele pediu ajuda para responder uma mensagem sua sobre sua mãe. Minha mãe tinha ficado meses sem falar comigo depois de uma discussão familiar. Era um assunto doloroso. Você sabe disso. Sei. Minha garganta fechou. Larissa falou. Eu respondi que ele precisava falar com você sozinho. E ele falou sozinho. Quando foi? Ela disse. Eu lembrava. A mensagem de Marcelo naquela noite tinha sido horrível. Curta, desajeitada. Eu não sei o que dizer sem piorar, mas estou aqui. Se você quiser xingar sua mãe por 2 horas, eu faço café. Eu tinha rido. Depois chorado. Era uma das mensagens mais Marcelo que já recebi. Agora eu sabia por quê. Ninguém tinha polido. Voltei para o trabalho sem conseguir trabalhar. À tarde, escrevi numa folha 3 coisas. Não no celular, numa folha. Lembrar não é igual a sentir. Ajuda não é igual a autoria. Não sei mais qual parte foi dele. Risquei a 3ª. Era impossível viver tentando separar cada gesto. Naquela noite voltei para casa. Marcelo estava na sala. Como foi? Ruim. Ele assentiu. Ela contou da viagem. A expressão dele mudou. Contou. Fernanda, não explica ainda. Sentei. Eu quero te fazer uma pergunta. Tá. Por que você pediu ajuda? Porque eu não sabia o que fazer. Então por que não falou isso para mim? Porque você estava quase indo embora. E eu precisava acertar. A palavra ficou entre nós. Acertar. Você acha que relacionamento é prova? Não. Então por que precisava acertar? Porque eu estava com medo de me perder. Sim. E achou que podia contratar uma pessoa para te ajudar a não perder. Não fala desse jeito. Qual jeito é melhor? Marcelo começou a chorar. Eu amo você. Eu sei. Então para de tratar tudo como se fosse falso. Eu não estou. Está. Não. Minha voz saiu firme. Esse é justamente o problema. Eu sei que muita coisa era verdadeira. Marcelo ficou quieto. Você queria me dar presente? Sim. Queria me levar naquela viagem? Sim. Queria responder direito? Sim. Queria lembrar? Sim. Mas, em algum momento, querer fazer virou achar que qualquer método servia. Ele passou a mão no rosto. Eu não queria falhar com você. Todo marido falha. Eu sei. Não parece. Ele não respondeu. Continuei. Eu não preciso de um homem que nunca esquece aniversário porque alguém avisa. Posso viver com lembrete. Então,
Então, preciso saber quando estou falando com você. A frase quebrou alguma coisa nele. Marcelo baixou a cabeça. Você sempre estava. Não, Fernanda, se eu mando uma mensagem para meu marido e ela vai para uma terceira pessoa me ajudar a responder, eu não estou falando só com meu marido. Eu não mandava tudo. Eu não sei o que você mandava. Eu te mostro. Não, ele me olhou. Eu não quero ler anos de conversa entre vocês. Então, como eu provo? Esse é outro problema. Qual? Você quer transformar isso numa coisa que pode ser provada. Porque você não confia em mim. Agora, não completamente. A palavra doeu. Marcelo ficou pálido. Então eu faço o quê? Primeiro para. Já parei. Quando? Hoje. Porque eu descobri. Sim, isso importa. Eu sei. E não manda ninguém substituir Larissa. Ele franziu a testa. Como? Não põe outro assistente para organizar nossa vida. Claro. Não é claro. Ele assentiu. Tá. Agenda profissional é sua. Sim. Se quiser colocar meu aniversário no calendário, põe. Tá. Se quiser lembrete do nosso aniversário, põe. Tá. Se não sabe o que me dar, me pergunta. Marcelo soltou uma risada nervosa no meio do choro. Romântico. Eu prefiro receber uma cafeteira errada escolhida por você do que a bolsa perfeita escolhida pela Larissa. Ele assentiu. Tá. E nenhuma mensagem minha sai daqui. Tá. Nem para amigo. Ele levantou os olhos. Amigo também? Se você precisar conversar sobre uma briga com alguém, conversa. Então, não mostra minha mensagem. Ele pensou. Tá. E não entrega coisas que eu te conto em confiança. Eu entendi. Entendeu? Estou começando. Foi a primeira resposta que me pareceu honesta. Não dormi no nosso quarto. Ainda não. Passei uma semana no quarto de hóspedes. Marcelo não tentou me convencer a voltar. Isso ajudou. No segundo dia, recebi flores no trabalho. Meu corpo inteiro reagiu mal. Liguei. Foi você? Foi. Quem escolheu? Silêncio. Marcelo. Eu. Quem comprou? Eu. Quem lembrou? Fernanda. Eu sei onde você trabalha. Eu quase ri. Não foi o que perguntei. Eu comprei porque queria pedir desculpa. Olhei para as flores. Não manda mais. Ele ficou quieto. Você não gostou? Não consigo. Tá. Desculpa. Não precisa. Precisa. Desligamos. Eu dei as flores para a recepcionista. Me senti horrível. Naquela noite, Marcelo falou. Eu não sei o que fazer. Então não faz. Mas... Fica. Ele ficou. Sentamos na sala. Sem televisão. Sem plano. Ele perguntou, você quer falar? Não. Tá. Ficamos 20 minutos em silêncio. Foi desconfortável. Depois eu comecei a rir. Que foi? Você está sofrendo. Muito. Porque não pode resolver. Sim, eu ri mais. Marcelo também. Foi a primeira vez que tivemos um momento leve, desde a mensagem de Larissa. Pequeno, mas real. Nos dias seguintes, comecei a perceber quanto daquele sistema também tinha sido conveniente para mim. Marcelo raramente esquecia. Raramente chegava num aniversário sem presente. Quase nunca deixava uma reserva para a última hora. Sabia quando minha mãe tinha consulta. Lembrava do aniversário de Camila. Eu gostava. Claro que gostava. Agora, sem Larissa administrando a parte pessoal, ele começou a falhar. Esqueceu de comprar café. Isso não tinha nada a ver com Larissa. Só esqueceu. Marcelo normalmente comprava. Na sexta-feira, perguntou. Você não pediu? Era sua vez. Ah, ficamos sem café. Tomamos chá. Não aconteceu nada. Na semana seguinte, ele esqueceu que tínhamos combinado jantar com Camila. Ela chegou e Marcelo ainda estava de bermuda, jogando videogame. Você esqueceu? Ele olhou para mim. Meu corpo ficou tenso. Antigamente, talvez ele inventasse alguma explicação. Dessa vez, falou completamente. Camila começou a rir. Excelente. Desculpa, você vai trocar de roupa? Vou. Ela olhou para mim. Eu ri também. Foi uma coisa ridícula, mas eu senti alívio. Meu marido tinha esquecido. Simplesmente esquecido. E não havia ninguém nos bastidores impedindo. Depois do jantar, Camila falou comigo na cozinha. Você está melhor? Não sei. Resposta ótima. Ele está tentando. Você quer que dê certo? Quero. Isso é suficiente? Não. Ela assentiu. Justo. Eu perguntei. Você acha que estou exagerando? Camila me olhou como se a pergunta fosse absurda. Ele contou minha vida para a assistente. Não tudo. Não importa. Eu sei. Mas, qual? Ela pensou. Também não deixa isso virar um teste em que qualquer coisa que ele usar para lembrar de você passa a ser falsa. Fiquei quieta. Como assim? Eu tenho aniversário do meu namorado no calendário. Não é igual. Eu sei. Ele não manda suas mensagens para outra pessoa. Eu sei. Então, só estou dizendo que você não precisa descobrir se Marcelo lembraria sozinho de cada coisa sem nenhuma ajuda do mundo. Aquilo me acertou. Eu vinha fazendo isso sem perceber. Toda vez que ele lembrava de alguma coisa, eu desconfiava. Como você lembrou? Quem falou? Estava no calendário? Foi ideia sua? Eu estava transformando autenticidade numa prova impossível. Então qual é a diferença? Camila respondeu. Eu não sei, mas acho que você sabe quando dói. Não era uma resposta perfeita. Talvez por isso ajudasse. No fim do mês, Larissa saiu oficialmente da empresa. Marcelo não foi à despedida sozinho. Perguntou se eu queria ir. Eu quase disse não. Depois aceitei. Não para fiscalizar. Eu queria olhar para aquela situação sem transformar Larissa numa sombra. A despedida aconteceu num bar perto do escritório. Tinha umas 20 pessoas. Larissa me abraçou sem intimidade. Obrigada por vir. Claro. Marcelo ficou conversando com colegas. Em algum momento, Larissa e eu ficamos sozinhas perto do balcão. Ela falou. Eu queria te devolver uma coisa. Tirou do bolso um pequeno cartão de memória. Meu estômago gelou. Que é isso? Não tem mensagem sua. Então, eu tinha uma pasta de referência pessoal do Marcelo. Eu quase fui embora. Ela percebeu. Não trouxe pra você abrir. Então, eu apaguei do computador da empresa. Por que isso está aqui? Porque havia coisas dele. Que coisas? Rascunhos.
Listas. Ideias de presente. Carta. Minha carta? Uma versão. Fechei os olhos. Larissa. Eu perguntei se ele queria e ele falou para destruir tudo. Então destrói. Ela assentiu. Eu precisava ouvir de você. Peguei o cartão. Olhei. Depois coloquei num copo vazio. Tem tesoura? Larissa quase sorriu. Pedi ao garçom. Ele trouxe uma pequena tesoura usada para abrir embalagens. Cortei o cartão. Não porque eu achasse que aquilo apagava o passado. Porque eu não queria uma cópia física daquela história passando de mão em mão. Larissa olhou para os pedaços. Desculpa. Eu sei. Ela respirou. Posso te falar uma coisa sem me justificar? Pode. Marcelo sempre falava de você com amor. Aquilo me irritou e consolou ao mesmo tempo. Eu sei. É estranho. Eu acho que foi por isso que demorei tanto para entender que eu não devia estar naquela posição. Talvez. Ela assentiu. Eu confundia dedicação com cuidado. Olhei para ela. Ele também. Sim. Não falamos mais. No caminho para casa, contei a Marcelo do cartão. Ele ficou surpreso. Ela guardou coisas suas. Você leu? Não. Por quê? Olhei para ele. Porque eu não quero mais descobrir nosso casamento por arquivo. Marcelo começou a chorar. Não de forma dramática. Só ficou com os olhos molhados enquanto dirigia. Obrigado. Não fiz por você. Eu sei. Dessa vez, ele realmente pareceu saber. Pouco depois, surgiu um problema novo. Meu aniversário estava chegando. O primeiro depois de tudo. Marcelo ficou estranho por 2 semanas. Eu percebia. Uma noite perguntou: o que você quer fazer? Eu ri. Você está perguntando? Com medo. Quero jantar. Onde? Não sei. Posso escolher? Pode. Ele anotou no celular. Fiquei olhando. Que foi? Nada. Você está julgando meu calendário. Um pouco. Eu vou colocar. Coloca. Aniversário da esposa. Marcelo. Brincadeira. Ele digitou. Eu perguntei. Que colocou? Reservar jantar. Quando vai lembrar? Uma semana antes. Ótimo. Ele olhou para mim. Isso é permitido? É. Tem certeza? Calendário não é adultério. Ele riu. Bom saber. Uma semana antes, o lembrete tocou. Eu estava ao lado. Marcelo pegou o celular. Droga. Que foi? Não reservei. Reserva agora. É sexta. Vai estar tudo cheio. Então outra coisa. Ele abriu alguns aplicativos. Fechou. Eu estou entrando em pânico. Por quê? Porque quero fazer direito. Esse é o problema. Marcelo ficou quieto. Eu quero jantar com você. Só. Não precisa ser o lugar perfeito. Eu sei. Você sabe mesmo? Estou aprendendo. No meu aniversário, fomos a um restaurante que não era especial. A mesa ficava perto demais do banheiro. O vinho que Marcelo escolheu era ruim. Ele me deu um livro. Eu já tinha. Quando abri, comecei a rir. Você tem esse? Tenho. Desde quando? 2 anos. Marcelo ficou arrasado. Eu achei que você tinha falado que queria. Eu queria. Então, comprei. Por que eu nunca vi? Está na estante. Ele cobriu o rosto. Larissa nunca teria deixado isso acontecer. A frase escapou. Nós dois paramos. Depois eu comecei a rir mais. Marcelo também. Desculpa. Não, foi idiota. Foi ótimo. Te dei um livro que você já tem. Sim, no primeiro aniversário depois de quase destruir nosso casamento. Sim, ele começou a rir de verdade. Eu também. O garçom olhou para nós. Marcelo falou: eu posso trocar. Não. Você vai ficar com 2? Vou. Por quê? Quero lembrar. Ele ficou quieto. Foi um dos melhores aniversários que tivemos. Não porque fosse perfeito, porque eu conseguia ver as imperfeições. Elas não tinham sido removidas antes de chegar até mim. Alguns meses depois, no entanto, veio a parte mais difícil. Marcelo recebeu uma proposta para dar uma palestra num encontro de executivos. Tema: Organização Pessoal de Lideranças. Ele me contou durante o jantar. Quer fazer? Quero. Então faz. Ele ficou mexendo na comida. Tem uma parte que me incomoda. Qual? Eles querem que eu fale de como eu usava a Larissa. Eu parei. Como assim? Gestão de agenda, prioridade, rotina. Tá. Eles sabem que ela organizava coisas pessoais. Meu estômago apertou. Como sabem? É comum. Eles sabem de mim? Não. Então, um dos diretores falou que acha interessante mostrar como uma boa assistência evita que trabalho destrua a vida pessoal. Eu comecei a rir sem humor. Essa é boa. Eu sei. Vai falar? Não desse jeito. Qual jeito? Não sei. Ficamos em silêncio. Uma semana depois, Marcelo me mostrou os slides. Eu não pedi. Ele perguntou se eu queria ver. Aceitei. Havia uma parte. Delegar logística não é delegar vínculo. Olhei para ele. Você escreveu? Sim. Quem revisou? Marcelo me mostrou o dedo do meio. Eu ri. Continuei. Ele falaria sobre calendário, reserva, viagem, compra operacional. Depois havia uma frase. Existe uma diferença entre usar estrutura para estar presente e usar outra pessoa para substituir o trabalho emocional que você deveria fazer. Fechei o computador. Você vai falar disso? Sem falar de nós. Por quê? Porque eu achei que aprendi alguma coisa. Comigo. Sim, meu corpo endureceu. Marcelo percebeu imediatamente. Tá. O quê? Eu não vou usar. Não é isso. Parece. Eu não sei. Levantei. Aquilo era complicado. Ele tinha aprendido. Era natural querer levar aprendizado para outro lugar. Mas eu senti novamente a mesma coisa. Nossa dor virando utilidade. Você precisa transformar tudo em ensinamento? Marcelo ficou quieto. Não. Então por que essa frase está aí? Porque é verdade. Para você. Sim. Aprendida onde? Em casa. Então é nossa também. Ele respirou. Você quer que eu tire? Eu quero que você decida. Fernanda, é sério. Se eu decidir manter e você ficar magoada, você vai ter que lidar. Ele ficou em silêncio. Essa era uma coisa nova entre nós. Eu não queria ser fiscal da consciência dele. Não queria aprovar cada frase. Precisava que Marcelo desenvolvesse limite mesmo quando eu não estivesse na sala. 2 dias depois ele falou. Eu tirei. Por quê? Porque percebi que estava fazendo de novo. Como? Pegando uma coisa íntima, limpando os detalhes e achando que ela virava minha. Meu peito apertou. Obrigado. Eu posso falar de delegação sem usar o que aconteceu com
com a gente. Pode. Ele assentiu. Foi difícil. Por quê? Porque a frase era boa. Eu comecei a rir. Idiota. Era. Guarda pra você. Estou guardando. Esse momento mudou alguma coisa pra mim. Marcelo tinha desistido de usar uma ideia que poderia melhorar a palestra sem que eu precisasse proibir. Não porque a frase fosse minha palavra por palavra, mas porque reconheceu de onde vinha. Eu comecei a confiar um pouco mais. Não como antes. Talvez nunca exatamente como antes, mas de um jeito menos inocente. E talvez mais real. No começo do ano seguinte, eu precisei viajar a trabalho por 5 dias. Marcelo ficaria em casa. Na segunda noite, brigamos por telefone. Eu estava cansada. Ele fez uma piada no momento errado. Eu desliguei irritada. 5 minutos depois, chegou mensagem. Falei besteira. Eu fiquei olhando. Respondi. Falou. Quer conversar agora ou amanhã? Eu sorri. Quem escreveu? Demorou. Eu. Prova. Marcelo mandou uma fotografia. Ele estava sozinho na sala segurando uma folha. Na folha, falei besteira. Eu ri alto no quarto do hotel. Liguei. Ridículo. Você pediu prova. Era brincadeira. Eu também. Ficamos alguns segundos em silêncio. Depois ele falou. Eu tenho uma coisa pra te dizer que você talvez não goste. Meu corpo ficou tenso. Fala. Eu contei para o Paulo que a gente brigou. Paulo era amigo dele. Tá. Sem mostrar mensagem. Tá. Falei que fiz piada quando você estava tentando falar sério. E? Ele falou que eu sou idiota. Homem sábio. Marcelo riu. Eu estou te contando porque fiquei com medo de parecer que conversar com alguém é a mesma coisa que o que fiz com Larissa. Não é. Por quê? Pensei. Porque você falou de você. Silêncio. Não entregou minha mensagem. Não pediu para ele escrever sua resposta. Não pediu para ele decidir o que eu precisava ouvir. Tá. Você pode ter amigos. Que alívio. Idiota. Conversamos. Sem roteiro. No dia seguinte, eu ainda estava um pouco irritada. Isso também passou a ser permitido. Nem toda conversa precisava terminar perfeita. Nem todo pedido de desculpa precisava conseguir perdão na mesma hora. Essa talvez tenha sido uma das maiores mudanças de Marcelo. Antes, ele achava que pedir desculpa servia para resolver. Agora começou a aceitar que às vezes pedir desculpa só reconhecia a dívida. O pagamento vinha depois. Alguns dias. Comportamento. Tempo. Quase um ano depois da mensagem errada de Larissa, encontrei a carta do nosso aniversário de 5 anos novamente. Estava guardada no mesmo lugar. Peguei, li, ainda era bonita, mas doeu menos. Marcelo entrou no quarto. Viu? Parou. Eu posso sair. Não precisa. Ele sentou na beirada da cama. Perguntei. Você descobriu quais frases eram dela? Não. Nem tentou? Tentei no começo. E parei. Por quê? Porque achei que isso ia transformar a carta numa perícia. Eu quase sorri. E eu sei. Olhei novamente. Você escreveu isso? Apontei para um parágrafo sobre uma noite em que nós nos perdemos dirigindo na serra. Marcelo sorriu. Escrevi. Tem certeza? Tenho porque escrevi errado o nome da cidade no rascunho e Larissa corrigiu. Eu ri. Romântico. Extremamente. Apontei para outra frase. E essa? Não lembro. Continuei lendo. Depois fechei. Eu acho que vou jogar fora. Marcelo ficou pálido. Tá, você quer? Ele respirou. Quero. Então, mas não é minha decisão. Aquilo me fez parar. Um ano antes, Marcelo teria argumentado, explicado intenção, falado do valor emocional, tentado salvar o objeto. Agora estava triste e não me transformava em responsável por tirar a tristeza. Rasguei a carta, não em pedacinhos, só ao meio. Depois outra vez. Coloquei no lixo. Marcelo chorou. Eu também. Desculpa, falei. Ele balançou a cabeça. Não pede. Estou triste também. Eu sei. Ficamos abraçados no chão do quarto. A carta não era prova de que nosso amor era falso, mas também não precisava continuar ocupando o lugar que tinha antes. Algumas semanas depois, Marcelo apareceu com um envelope. Meu corpo reagiu imediatamente. Que é? Uma carta. Eu olhei para ele. Marcelo. Eu sei. Por quê? Porque eu queria escrever. Quem? Ele começou a rir. Eu não mostrei para ninguém. Calendário? Não. Livro de frases? Não. Inteligência artificial? Fernanda, preciso perguntar. Escrevi sozinho. Peguei. Preciso ler agora? Não. Você espera a resposta? Não. Então por que está me dando? Ele pensou. Porque é sua. Aquilo era uma boa resposta. Guardei. Não li naquele dia, nem no seguinte. Li 3 dias depois, sozinha. Era uma carta ruim, honestamente. Marcelo repetia a palavra. Uma frase tinha quase 5 linhas. Ele usou de alguma forma 4 vezes. No meio escreveu. Eu achei que amar você bem significava evitar todo erro que eu pudesse evitar. Aí comecei a evitar erro do jeito mais eficiente possível. E não percebi que eficiência não era a coisa que você tinha pedido. Eu sorri. Mais abaixo. Tem uma parte que ainda me dá vergonha. Eu gostava de receber respostas da Larissa dizendo, manda essa. Porque eu tinha alívio. Eu não precisava ficar sozinho com a dúvida de ter falado errado. Eu acho que usei ela para não sentir insegurança. Parei. Essa era uma coisa que Marcelo nunca tinha admitido. Não era apenas falta de tempo. Não era só agenda cheia. Larissa funcionava como garantia. Ele não precisava arriscar ser desajeitado comigo. Outra pessoa diminuía o risco antes. No final, eu não quero que você confie em mim porque eu aprendi a dizer as coisas certas. Quero tentar ser alguém com quem você possa descobrir quando eu não sei o que dizer. Eu chorei. Não porque fosse perfeito, porque claramente não era. Naquela noite perguntei, você quer saber o que achei? Marcelo ficou nervoso. Quero. É mal escrita. Ele começou a rir. Vai se ferrar. Tem uma frase de 5 linhas. Eu estava inspirado. Você precisa de ponto final. Larissa teria arrumado. Nós dois paramos. Depois
Nós rimos. Entreguei a carta. Eu gostei. Marcelo ficou sério. Mesmo? Mesmo. Posso guardar? Não. Por quê? É minha. Ele sorriu. Tá, guardei. Ainda tenho. Algumas coisas nunca voltaram a ser como antes. Eu parei de me emocionar automaticamente quando Marcelo aparecia com um presente muito certeiro. Durante algum tempo, sempre existia uma sombra. Depois foi passando. Ele também mudou a forma de dar. Uma vez me comprou um cachecol horroroso. Por que essa cor? Eu achei bonita. Você não conhece nenhuma cor? Claramente. Troquei. Em outra ocasião, me deu ingressos para um show que eu realmente queria. Perguntei, como soube? Ele respondeu, você falou 8 vezes. Justo. Marcelo ainda usa calendário. Muito. Tem lembrete para aniversário da minha mãe. Tem lembrete para comprar remédio do cachorro da irmã dele quando ficamos responsáveis. Tem lembrete para revisar documentos. Tem até um lembrete anual escrito. Não inventar surpresa para Fernanda sem ter certeza de que ela gosta. Eu vi por acaso e quase morri de rir. Mas o calendário só lembra que algo existe. Não escreve o que ele sente. Não interpreta o que eu digo. Não transforma minhas palavras em material para outra pessoa trabalhar. Isso passou a ser uma linha clara. 1 ano e meio depois, eu encontrei Larissa por acaso num evento. Ela estava em outra empresa. Parecia feliz. Conversamos alguns minutos. Ela perguntou, vocês estão bem? Eu pensei, estamos. Fico feliz. E você? Bem, houve um silêncio. Depois ela falou, eu nunca mais aceitei gerir vida pessoal de chefe. Eu sorri. Trauma? Aprendizado. Justo. Ela riu. Agora se alguém pede presente para a esposa, eu mando 3 lojas e encerro. Melhor, se pede mensagem, corre. Ela riu. Corro. Não senti raiva. Talvez um pouco de constrangimento, mas não raiva. Larissa tinha responsabilidade. Claro. Ela sabia, em algum momento, que estava ocupando espaço demais. Mas aquele espaço existia porque meu marido tinha aberto a porta. Foi com ele que eu precisei reconstruir. E reconstrução não aconteceu quando Marcelo pediu desculpa. Nem quando Larissa saiu. Nem quando apagamos arquivos. Nem no meu aniversário imperfeito. Nem na carta ruim. Aconteceu em dezenas de situações pequenas nas quais ele teve a oportunidade de voltar ao comportamento antigo e escolheu não voltar. Uma delas foi especialmente importante. Quase 2 anos depois, tivemos uma briga grande. Maior do que a primeira. Estávamos pensando em mudar de apartamento. Eu queria ficar no bairro. Marcelo queria morar perto do escritório. Passamos semanas discordando. Numa noite, ele perdeu a paciência. Falou, parece que qualquer coisa que facilite minha vida automaticamente vira uma ameaça para você. Eu fiquei furiosa. Respondi, talvez porque durante anos você facilitou sua vida terceirizando parte da nossa. Silêncio. A frase foi baixa. Cruel. Eu sabia. Marcelo ficou branco. Pegou a chave. Vou andar. Meu corpo gelou. A antiga dinâmica voltou inteira dentro de mim. Imaginei ele ligando para alguém, contando, pedindo a frase certa, voltando preparado. Ele saiu. Ficou quase 1 hora fora. Quando voltou, sentou do outro lado da sala. Eu liguei para o Paulo. Meu coração apertou. Tá, contei o que eu falei. E o que eu falei? Não contei sua frase. Parei. Por quê? Porque é sua. E eu falei que disse uma coisa injusta e que você respondeu machucando de volta. E ele falou que a gente estava sendo 2 adolescentes. Eu ri apesar da raiva. Correto. Marcelo continuou. Depois eu perguntei o que ele faria. Meu corpo ficou tenso. E ele começou a responder. E eu falei que não queria. Olhei para ele. Por quê? Porque percebi que estava fazendo de novo. Meu peito apertou. Então por que ligou? Porque eu precisava falar com alguém. Isso é permitido. Eu sei agora. Ficamos em silêncio. Depois Marcelo falou. Eu não sei como resolver nossa discussão. Eu também não. E eu estou com medo de escolher errado. Eu também. Podemos só parar por hoje? Pensei. Podemos. Dormimos chateados. No mesmo quarto. Sem abraço. Sem texto bonito. Sem conclusão. Na manhã seguinte, ainda discordávamos. E foi estranho perceber que aquilo também era intimidade. Poder deixar uma questão aberta. Poder não ter resposta naquela noite. Poder não transformar desconforto em tarefa para alguém mais competente. 2 semanas depois, decidimos não mudar. Não porque eu ganhei. Marcelo encontrou uma forma de reduzir dias presenciais no escritório. Eu concordei em rever a questão no ano seguinte. Uma solução imperfeita. Nossa especialidade nova. Hoje, quase 3 anos depois daquela mensagem enviada por engano, Marcelo ainda trabalha muito. Eu ainda fico irritada quando ele atrasa. Ele ainda tende a explicar antes de pedir desculpa. Eu ainda digo coisas mais duras do que precisava quando me sinto ignorada. Nenhum de nós virou especialista em relacionamento. Graças a Deus. Larissa se casou no ano passado. Marcelo foi convidado porque eles continuam amigos. Eu também. No casamento, ela fez um discurso curto agradecendo algumas pessoas. Quando falou de Marcelo, disse: ele me ensinou que ser eficiente não resolve tudo. Eu quase engasguei com o vinho. Marcelo olhou pra mim. Começou a rir. Depois do discurso, Larissa passou pela nossa mesa. Não foi indireta. Claro que foi, não falei. Ela riu. Marcelo levantou a taça. Eu mereço. Foi leve. Eu nunca contei pra muita gente o que aconteceu. Camila sabe. Paulo sabe uma parte. Algumas pessoas da antiga empresa de Marcelo provavelmente sabem que Larissa organizava presentes e agenda pessoal. Ninguém sabe o tamanho completo. Isso me agrada. Não porque eu tenha vergonha. Porque eu aprendi uma coisa estranha no meio de tudo. Privacidade não significa fingir que outras pessoas não existem. Todo casal conversa com amigos. Pede conselho, conta briga, pergunta se exagerou.
Mostra medo. Isso é humano. O problema nunca foi Marcelo ter alguém com quem conversar. O problema foi eu ter deixado de saber quando uma conversa entre nós continuava sendo entre nós. Havia uma diferença entre ele dizer a Paulo, eu briguei com a Fernanda e fui um idiota, e enviar, foi isso que ela escreveu. O que eu respondo? Uma diferença entre colocar nosso aniversário no calendário e receber uma lista de frases que deveria dizer. Entre pedir ajuda para encontrar restaurante e pedir ajuda para descobrir como reconquistar a própria esposa. Entre lembrar com apoio e sentir por procuração. Eu demorei para entender porque não queria cair no extremo contrário. Não queria exigir espontaneidade perfeita. A ideia de que amor verdadeiro precisa lembrar sozinho de toda a data, encontrar sozinho todo o presente, formular sozinho toda palavra e nunca pedir ajuda também é uma fantasia. Marcelo continua esquecendo. Eu também. Mês passado, ele esqueceu o aniversário da nossa primeira viagem juntos. Eu sabia a data, não falei. Não era teste. Eu simplesmente lembrei quando vi uma fotografia. À noite, mostrei. Hoje faz 9 anos. Marcelo ficou horrorizado. De quê? Gramado? É hoje? É. Eu sou um lixo. Um pouco. Ele riu. Quer fazer alguma coisa? Quero sorvete. Fomos tomar sorvete. Só isso. Nenhuma mensagem. Nenhum presente. Nenhuma mesa reservada. No carro, Marcelo falou. Se fosse uns anos atrás, alguém teria colocado isso na minha agenda. Provavelmente. E você teria achado que eu lembrava. Provavelmente. Ele ficou quieto. Você preferiu assim? Pensei. Preferi. Mesmo eu esquecendo? Sim. Marcelo fez uma careta. Isso é péssimo para minha autoestima. Eu ri. Você sobrevive. Ele estacionou. Antes de sair, ficou sério. Fernanda. Oi. Eu sinto muito ainda. Eu sabia do que falava. Eu sei. Tem dias que penso em alguma coisa que a Larissa fez e lembro de outra que nunca te contei. Meu corpo ficou tenso. Tem mais? Não segredo grande. Então, coisa pequena. Exemplo. Ela me lembrou de comprar aquele chá que você gostava quando ficou gripada. Eu lembrava. Tá. E eu fico pensando se devia contar toda vez. Não. Tem certeza? Não quero passar o resto da vida revisando cada chá. Ele riu. Justo. Se lembrar de alguma coisa que muda o que eu entendi, conta. Tá. Se for chá, guarda. Tá. Saímos do carro. Marcelo segurou minha mão. Não havia música. Não havia frase bonita. Nada que merecesse ser escrito. E talvez por isso eu goste tanto de lembrar. Durante um tempo, o que mais me assustava era a possibilidade de descobrir que os melhores momentos do nosso casamento não pertenciam realmente a Marcelo. Hoje vejo de outra forma. Eles pertenciam a nós porque eu os vivi. O chocolate no aniversário da morte do meu pai ainda me consolou. A exposição ainda foi divertida. A viagem ainda nos ajudou. A carta ainda me emocionou durante anos. Saber como algumas coisas foram construídas mudou o significado. Não apagou o que senti, mas também não tornou o método aceitável. As duas coisas podem existir juntas. Marcelo podia me amar de verdade e ter atravessado um limite enorme. Eu podia ter recebido carinho verdadeiro através de uma forma que me enganava. Eu podia perdoar sem fingir que nada aconteceu. E podia continuar casada sem transformar permanência em certificado de que estava tudo certo. Essa talvez tenha sido a parte mais difícil. Quando decidi continuar, algumas pessoas que sabiam perguntaram: então você perdoou? Como se fosse interruptor. Eu nunca soube responder. Perdoei o suficiente para ficar. Não o suficiente para esquecer. Depois confiei o suficiente para relaxar. Não o suficiente para voltar a ser ingênua. Hoje talvez eu confie mais do que antes. Não porque ache que Marcelo é incapaz de cruzar uma linha, mas porque já vi ele perceber uma linha sem precisar que eu estivesse apontando. Para mim, isso vale mais. No nosso último aniversário de casamento, ele chegou em casa com uma sacola de mercado. Tenho presente. Medo. Você devia. Tirou um pacote. Era um jogo de 2 canecas. Feias, muito feias. Uma tinha um peixe desenhado, a outra, um tomate. Eu fiquei olhando. Por quê? Marcelo começou a rir. Eu vi e achei nossa cara. Qual de nós é o tomate? Você. Quero divórcio. Ele riu. Não gostou? São horríveis. Eu sabia. Então por que comprou? Porque fiquei 10 minutos olhando e comecei a rir sozinho. Peguei a caneca do tomate. Quanto custou? Barato. Graças a Deus. Marcelo colocou água para ferver. Eu perguntei. Você lembrou sozinho? Ele virou. Não ofendido. Só sorriu. Calendário. Eu comecei a rir. Ótimo. Mas as canecas foram minha ideia. Dá pra perceber. Cruel. Tomamos café nelas. Ainda usamos. A alça da minha começou a soltar. Marcelo falou em comprar outra. Eu não deixei. Talvez um dia quebre. Tudo bem. Eu não preciso mais que as coisas durem porque foram perfeitas. Só preciso saber quem estava comigo quando aconteceram. E hoje, quando Marcelo me escreve alguma coisa bonita, às vezes ainda pergunto de brincadeira: foi você? Ele responde: infelizmente. Eu rio, mas existe uma diferença enorme entre aquela pergunta hoje e a pergunta que fiz na primeira noite. Naquela época, eu realmente não sabia. Agora sei que meu marido pode pedir conselho, pode colocar data no calendário, pode comprar presente errado, pode esquecer, pode falar mal, pode até dizer uma frase péssima e precisar de uma caminhada antes de voltar. O que ele não pode fazer é entregar minha intimidade para outra pessoa lapidar até ficar mais fácil de me amar. Porque eu não precisava de um marido impecável. Precisava de um marido presente o suficiente para correr o risco de errar comigo. E Marcelo passou anos tentando eliminar justamente esse risco. Talvez tenha sido por isso que quase eliminou também uma coisa que nenhum lembrete, assistente ou frase perfeita conseguiria reproduzir. A sensação de saber que, quando eu falava, havia apenas uma pessoa do outro lado tentando me entender. Hoje nem sempre ele entende. Às vezes eu preciso repetir. Às vezes ele responde errado. Às vezes ficamos com raiva e vamos dormir. Mas quando meu celular vibra com uma mensagem dele, eu já não imagino uma mesa de escritório, uma conversa paralela ou alguém escolhendo a versão 2. Eu imagino Marcelo, só ele, com todas as palavras erradas que finalmente voltaram a ser dele.